Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um estudo da Bíblia promovido pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Que bom que você escolheu estar conosco em mais este domingo. Nós temos uma grande alegria em estudar juntos a palavra do Senhor e nós hoje estamos dando continuidade ao estudo do livro do profeta Isaías. Que Deus nos abençoe em mais esse estudo. Nós vamos tratar hoje do seguinte tema: a visão do estabelecimento do reino do Messias. O reino messiânico e a expectativa da vinda do Messias dominam todo o livro do profeta Isaías. Os seus escritos são tão concentrados nesse tema que, conforme nós já vimos, o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho denominou o livro do profeta Isaías como o Evangelho do Antigo Testamento. Mas, antes de tudo, nós precisamos conhecer quem é esse Messias, sobre quem o profeta tanto fala. O termo Messias vem da língua hebraica Mashiach, cuja tradução é ungido. A unção com óleo fazia parte dos rituais de consagração de pessoas para funções importantes entre o povo de Deus, de modo especial os reis, os sacerdotes e os profetas. Nos livros históricos da Bíblia, nós encontramos, por exemplo, a unção do rei Saul, a unção de Davi, a unção de Salomão, que foram os 3 primeiros reis de Israel. Nós lemos também a respeito da unção de Arão, o irmão de Moisés, e também dos seus descendentes como sacerdotes entre o povo. Quanto aos profetas, nós temos alguns exemplos, mas de modo especial, nós lemos a respeito da unção de Eliseu como profeta no lugar de Elias. Porém, quando os profetas falam a respeito do ungido de Deus, do Messias de Deus, eles estão se referindo a alguém que é mais importante e mais poderoso do que qualquer rei, sacerdote ou profeta. Na verdade, esse Messias acumula em sua pessoa essas 3 funções, mas ele vai além. Observe, o Messias é sacerdote porque ele oferece a Deus um sacrifício santo e perfeito em favor dos pecadores. Ele é profeta porque ele anuncia a palavra da verdade a todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir e atender. E ele é rei porque governa e tem autoridade sobre todos os reinos e todas as pessoas, indistintamente. Naturalmente que, como rei, o Messias tem um reino. Na Bíblia encontramos as expressões reino de Deus, reino do Messias e reino dos céus. Todas têm o mesmo significado. O reino messiânico é o domínio do Messias sobre todos os povos, todos os reinos e toda a história humana. Isso significa que todos os seus planos para a sua criação serão cumpridos. Não importa quem tente se opor a eles. Embora em alguns momentos da história pareça que o mal está prevalecendo, o que conta é quem vai vencer a batalha final. A leitura bíblica com a qual vamos iniciar o estudo de hoje está no capítulo 5 de Isaías, do verso 18 até o 24. Diz assim: Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça, e dizem: que Deus se apresse e termine logo a sua obra para que a vejamos. Que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal,
que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como a podridão, e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Qual a necessidade do estabelecimento de um reino que seja diferente de tantos outros reinos que os homens já experimentaram? A resposta é que os reinos dos homens são injustos, iníquos, cheios de maldade e violência, plenos de rebeldia contra Deus, e não atendem às necessidades das pessoas como deveriam. O reino de Judá não era diferente. Essa nação que foi constituída para proclamar a graça do Senhor a todos os povos, falhou miseravelmente. As palavras de Isaías, que nós lemos há pouco, são dirigidas ao seu próprio povo. Deus não passa a mão sobre o pecado do seu povo, mas anuncia o juízo e o estabelecimento de um reino justo, santo e bom. Cada um desses ais representa um lamento sobre uma atitude deliberada do povo para viver fora dos padrões de Deus. O rei Messias condena a atitude errada do seu povo, mas ao mesmo tempo aponta para a solução. O mesmo Deus que ordenou o castigo vai ordenar a libertação. O mesmo rei que ordena o juízo vai providenciar a salvação. Os textos bíblicos que nós vamos analisar hoje estão distribuídos por momentos diferentes da vida do profeta. Os reis de Judá que governaram durante a profecia de Isaías foram bem diferentes uns dos outros. Infelizmente, esses líderes, descendentes do rei Davi, não seguiram o exemplo do seu antepassado. Alguns foram idólatras, outros desprezaram a palavra do Senhor e outros ainda encheram Jerusalém de violência. Porém, a profecia de Isaías fala de um descendente de Davi em especial, que vai trazer a paz e a prosperidade para o seu povo. O reino de Judá teve um fim após a invasão dos babilônios. Os israelitas voltaram a se estabelecer em torno de Jerusalém anos mais tarde, porém nunca mais foram verdadeiramente livres, a não ser por alguns breves períodos de tempo. A opressão após os babilônios veio por meio dos persas, dos macedônios e dos romanos. Mas o reino do Messias não é militar e nem é baseado em fronteiras e territórios. As profecias messiânicas formam o arcabouço das características do Messias. Os reinos e o mundo passam, surgem e desaparecem conforme a história avança. Porém, o reino do Messias é eterno. Os reinos do mundo possuem fraquezas e os inimigos procuram aproveitar dessas fraquezas para minar as suas fortalezas. Mas o reino de Deus é poderoso e invencível. No texto lido, o profeta pronuncia 4 lamentos sobre o seu povo. Ele lamenta o cinismo e a falta de caráter das pessoas que exerciam influência sobre o povo, portanto, os seus líderes. Ele começa dizendo: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça. Estes se esforçam para trazer o pecado para o seu caminho, por não conhecerem o seu alto custo, e ainda desafiam Deus a castigá-los,
conforme está escrito lá no versículo 19. O verso 20, o profeta vem falando sobre uma inversão de valores. Os malfeitores estão tão cegos em seus julgamentos que tratam o bem como o mal e o mal como o bem. O seu juízo moral estava prejudicado por causa da sua vida de iniquidades. O seu julgamento da realidade era completamente avesso às perspectivas de Deus. Bem e mal são relativizados como se tratassem de conceitos sujeitos à avaliação humana e não absolutos divinos. O terceiro ai está no verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. A Bíblia revela que a verdadeira sabedoria é temer a Deus e sujeitar-se a Ele. O povo de Judá se achava muito sábio porque pensava que sabia como viver melhor. Em seu julgamento, a lei do Senhor tolhia a sua liberdade e limitava as suas ações. Por isso, eles desprezavam o conselho do Senhor e buscavam conselho com os sábios do seu tempo. Um outro ai que aparece aqui, e não é menos importante, tem a ver especialmente com a negação da justiça àqueles que dela precisam. Ai dos que são heróis para beber vinho, valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Os juízes de Judá eram vendidos por suborno e pervertiam a justiça. Por interesses escusos, condenavam pessoas justas e absolviam pessoas culpadas. Todos esses ais bem caberiam para a sociedade que nós vivemos hoje. É triste observar que o texto de Isaías continua muito atual. Observe, por exemplo, o que diz o profeta no verso 8. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Isso não ocorria somente por causa da sua diligência, do seu trabalho, mas principalmente pela corrupção dos juízes e as demais autoridades que validavam a ganância que era contrária à lei do Senhor. É exatamente isso que aparece em outro lamento, no capítulo 10, versos 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem a justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Parecia que eles faziam isso impunemente, mas dos céus Deus estava olhando e preparando o castigo e o julgamento. A calamidade estava a caminho. E aparece então a necessidade do estabelecimento de um novo reino, um reino de justiça, de paz, de prosperidade para todo o povo. Esse era o reino do Messias prometido. A promessa nós vamos encontrar em um texto muito conhecido, capítulo 11, versos 1 a 9. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura.
O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Dá para perceber o contraste entre o reino dos homens e o reino do Messias? É óbvio que sim. O reino do Messias é revolucionário, transformador. Ele invade o mundo e o modifica a partir do momento que ele vai avançando. O texto descreve o triunfo desse reino messiânico. As figuras usadas pelo profeta aqui são bem impressionantes. Nos versos 33 e 34 do capítulo anterior, ele fala que o Senhor cortará a machado as árvores de grande porte da floresta. A referência aqui é a liderança corrupta de Judá, os seus príncipes, seus nobres, seus juízes, sacerdotes. Mas logo em seguida ele fala a respeito do tronco de Jessé. A árvore da descendência de Jessé foi cortada. O último rei descendente de Davi foi levado para a Babilônia e morreu ali. Mas desse tronco cortado, Deus fez surgir um rebento, um renovo, um broto novo, que cresceu e se desenvolveu grandemente. O renovo do Messias representa o fruto de um mundo novo. Embora Davi tenha sido ungido e usado pelo Espírito Santo, o Messias seria muito mais. Ele recebe sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor por meio do seu Espírito. Ele recebe a capacitação plena para realizar os seus planos sábios. Há também um contraste aqui da liderança do Messias com as lideranças humanas do povo de Deus. O prazer do Messias está em temer o Senhor, em honrar o Senhor, mas os líderes de Judá continuavam em sua rebelião contra Deus. Por isso, Deus não se deixa enganar pela aparência. Qualquer simulação diante dele é ineficaz. Por isso ele se tornará um juiz justo e sem falsidade, fazendo justiça ao necessitado e ao oprimido, ou seja, para quem de fato precisa de justiça. A verdade da sua palavra invalidará os atos dos perversos. No verso 5, nós lemos que a justiça e a verdade serão características marcantes no seu julgamento. As suas vestimentas não são o ego humano tão presente na atividade de muitos juízes. As suas características o capacitam para governar o mundo com poder e graça. A paz será estabelecida de tal modo que aqueles que antes eram irreconciliáveis irão viver juntos, sem maiores problemas. Lobo e cordeiro, leopardo e cabrito, leão e novilho aparecem como figuras desse novo tempo. Muitos intérpretes entendem que essas feras mencionadas são figuras dos impérios predadores da época, como a Assíria, a Babilônia e os outros que os seguiram. Essas nações que naquele tempo ameaçavam e destruíam com os seus poderosos instrumentos de guerra, não mais vão voltar a causar dano ao povo de Deus, que será governado sabiamente pelo Messias. Porém, o mais importante de tudo é que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
em contraste com a liderança de Judá, que desprezava a palavra de Deus, e com a sua atitude que privava o povo do conhecimento do Senhor, o reino do Messias será pleno desse conhecimento. O profeta Jeremias, anos mais tarde, confirmou essa verdade, quando ele escreveu lá no capítulo 31, verso 34, não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isaías falava a respeito do futuro estabelecimento do reino do Messias. Para nós que cremos que Jesus Cristo é o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador dos homens, o Messias já veio e é anunciado assim nas páginas do Novo Testamento. A pergunta que vem a seguir é, se o Messias já veio, por que o mundo continua em rebeldia contra Deus? É verdade. Há muita gente que rejeita a mensagem de Jesus e se volta contra as leis de Deus. Mas nós devemos lembrar o que Jesus falou a respeito do reino. Por exemplo, Jesus disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda. O grão de mostarda é bem pequeno. Quando ele é plantado e brota, a planta ainda é pequena, mas ela vai crescendo e se torna um arbusto de grande porte, de tal modo que até mesmo as aves conseguem fazer ninhos nos seus ramos. O reino de Deus foi plantado por Jesus e ele está crescendo e se desenvolvendo no mundo. Hoje nós não podemos ainda experimentar plenamente a realização completa desse reino. Muitos ainda se colocam contra a mensagem de salvação de Jesus. Por isso, a mensagem de Isaías é tão atual. Quem pensa que é sábio e inteligente e não crê nas palavras de Deus, ainda tem oportunidade, porque a mensagem de salvação continua sendo pregada. Mais uma vez, nós queremos destacar a natureza desafiadora das palavras do profeta Isaías. Ele confronta as pessoas por seus pecados contra Deus. Ele anuncia o julgamento que se aproxima, mas, acima de tudo, ele convida ao arrependimento. Aqueles que derem ouvidos à voz do Senhor reinarão juntamente com o Messias. Mas quem continuar em sua rejeição e rebeldia e não se arrepender, será condenado, sem que haja solução. O reino de Deus está se estabelecendo no mundo. Cada um de nós tem essas duas opções. Ou participamos da construção desse reino de amor, de paz, de justiça, de graça, ou nos colocamos contra ele e ficamos sujeitos ao julgamento do rei. No próximo domingo, nós vamos continuar o estudo do profeta Isaías, falando sobre o sofrimento humano e a misericórdia de Deus. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado.